Em 2021 aconteceu uma situação muito ruim para todos nós, né, para o mundo inteiro. E ao mesmo tempo que aconteceu essa situação crítica, que vocês sabem muito bem o que é, aconteceu também a maior aceleração de riqueza da história da humanidade. E dentro desse assunto tem conceitos ali muito interessantes relacionados à parte de investimentos. Então eu vou trazer aqui pílulas sobre a verdade ali, né, relacionada ao dinheiro, que vai ser importantíssimo para você adaptar algumas delas para a sua realidade. Porque exatamente o que tornou várias pessoas em novos bilionários, em novos milionários, exatamente o que foi feito aqui com eles, você pode implementar na sua realidade, independente do dinheiro que você ganhe hoje. E isso aí é muito importante e por isso que eu faço questão de trazer esse vídeo para vocês, tá? É importante também, antes da gente dar continuidade, 2 conceitos aqui fundamentais. Lembrando que esse vídeo é sem edição, direto ao ponto, do jeito que vocês gostam, aquele bate-papo aqui, como se você estivesse na minha frente agora, tomando uma aguinha, um café ou uma cervejinha, tá? Então espero que vocês gostem do nosso conteúdo aqui. Aí, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu posso dizer para vocês aqui, tá? Conceito de riqueza é fundamental vocês entenderem. Riqueza para uma pessoa, pode ser ganhar 10 mil reais por mês. Para outra, pode ser ganhar 8 mil reais por mês. Para outra, 4 mil já é mais do que suficiente. Então, entenda que o conceito de riqueza não tem uma forma exata. Não tem um valor X, um valor mágico que vai valer para fulano, vai valer para ciclano. Não existe isso. Então, é importante você entender primeiro esse conceito e entender que não tem nada de errado com você querer mais ou querer menos. Tá? Cada pessoa tem as suas particularidades, a sua peculiaridade. E é importante você entender isso e também não julgar quem quer mais que você, porque cada pessoa tem um valor atribuído ao dinheiro e à riqueza que ele deseja atingir, diferente de uma pessoa para outra. E tá tudo bem, porque as pessoas são diferentes e nós temos que respeitar um ao outro. Tá? Então, o primeiro conceito é esse. Não queira buscar aqui, porque eu vou falar muito de bilionários e milionários, mas às vezes para você nem tem esse planejamento, esse interesse em alcançar números gigantescos desse. Mas outras pessoas têm. Tá? E o mais importante é os conceitos que eu vou trazer aqui, que são aplicados para qualquer pessoa, independente da realidade. Tá, pessoal? E outro conceito que é importante vocês entenderem é o conceito de que dinheiro está atrelado diretamente a valor. A partir do momento que eu vou, por exemplo, comprar essa garrafa aqui, supondo que ela custa R$8, tá? O comerciante me cobra R$8 nessa garrafa. Cara, a partir do momento que eu dou R$8 para ele, eu considero que os R$8 que eu tenho em mão, o valor que essa garrafa tem vale mais do que R$8. Então, por isso que eu aceito trocar os meus R$8 por esse produto, tá? Então, é importante entender que dinheiro é igual a valor, né? Então, se ele me cobrasse R$20 nessa garrafa, provavelmente eu não ia querer. Por quê? Porque eu sei que os meus R$20 valem mais, tem mais valor do que aquela garrafa que eu julgava que custava R$8. Tá? Então, isso é importante vocês entenderem, que dinheiro é igual a valor. E as pessoas que têm mais dinheiro, no geral, é óbvio que tem exceções, tem pessoas que conseguem muito dinheiro de forma errada, mas, no geral, as pessoas que atingiram um patamar financeiro top é porque eles contribuíram muito com o mundo. Eles entregaram muito valor. E é importante você entender, nesse exemplo simples que eu trouxe para vocês, se aplica praticamente em todas as outras áreas. Então, por exemplo, o dono do Facebook, ele chegou lá porque ele criou ferramentas, criou redes sociais que com certeza ajudaram a sua vida e ajudaram a minha e de mais outras milhares de pessoas. Então, por isso que ele chegou lá nesse patamar, porque ele criou algo de valor. Tá? Então é importante você entender esse conceito para evitar ter preconceitos errados com relação a pessoas que têm muito dinheiro. E até porque uma pessoa bilionária, ela não tem esse bilhão na conta dela. Ela tem em equity da empresa. Que essa empresa, por causa de alguma situação que pode acontecer no futuro, pode vir a zero também. É óbvio que é difícil uma empresa do bilhão cair a zero, mas pode acontecer. Então esse bilionário que a gente está mencionando aqui, por exemplo, ou milionário, ele não tem esse valor necessariamente na conta dele. Ele tem em equity na empresa, que é o valor que as pessoas atribuem àquela empresa. Só que assim como aconteceu muito recentemente com casos americanas, pode acontecer com essas outras empresas, tá bom? E a mesma coisa que pode acontecer com essa garrafa d'água. Ela pode custar hoje R$10, R$8, por exemplo, mas daqui a 10 anos pode ser que a água no mundo esteja mais escassa, água potável. Então essa água vai passar a valer R$20. Então, naquele momento, né, por causa da mudança do cenário global, eu vou estar aceitando trocar meus R$20 por essa água. Por quê? Porque eu entendo que o valor que ela vai me entregar, o valor dos meus R$20, valem menos do que aquela água que eu vou comprar. Então eu aceito fazer essa troca, tá? E as coisas funcionam assim, e é muito legal você entender esse conceito antes de desenvolver algum preconceito com relação a pessoas que têm resultados exponenciais ou muito fora da curva. Porque geralmente a gente não enxerga também o bastidor, o quanto aquela pessoa precisou trabalhar para conseguir atingir esses resultados. Aqui nesse gráfico da Forbes, que foi essa matéria aqui que eu tirei, foi publicada em abril de 2021, se eu não me engano,
Ali tem várias informações preciosas, mas esse gráfico aqui, ó, ele diz que em 1987 existiam 140 bilionários. Em 2021 já passou a ter 2.755. Então um crescimento aí exponencial. Em 2021 somente 493 pessoas de todo mundo entraram para a lista da Forbes. Então é basicamente ali um novo bilionário a cada 17 horas. E o que será que esses caras fizeram para conseguir chegar nesse patamar? Calma que eu vou trazer esses insights. E eu lembrando, pode ser aplicado para qualquer pessoa, tá? A Forbes estima que existia 2.700... Existe hoje, né? Não, 2021 no caso da matéria, 2.755 bilionários. Ante o ano de 2020, que tinha 2.095. Então repara só a diferença gigantesca, tá? Então um novo bilionário surgiu a cada 26 horas durante ali um momento crítico que a gente vivenciou em 2021 e que atingiu praticamente o ano inteiro. Aí a gente vai perguntar, beleza, é só os bilionários que teve um crescimento exponencial? E os milionários, né, descendo ali um patamar abaixo? Será que está aumentando ou não? E a gente pode observar aqui, né, essa coluna são os países, aqui tem o número de milionários em 2017, em 1000, né, em 1000, e em 2022. E a gente pode ver que praticamente em todos os países teve um crescimento muito, muito grande de milionários. Inclusive aqui no Brasil, ó, que tivemos aí 81% de crescimento. Se a gente pega aqui pelos continentes, no mundo deu uma média ali de 22% de aumento para os novos milionários. No Brasil, por exemplo, esse dado que eu tirei aqui, ó, dessa matéria, não, dessa aqui não, essa aqui, ó, informa, deixa eu só te excluir aqui, pessoal. Eita, meu Deus, ó, vídeo sem edição é isso, ó, raiz, na hora a gente resolve. Aqui, ó, o Brasil ganhou 42 mil novos milionários em 2019. Aqui tem um gráfico explicando mais ou menos o que foi que aconteceu, uma tabela, caso vocês queiram fazer aí as suas consultas. E, pessoal, o que é importante a gente entender? Que alguma coisa está acontecendo, tá? Tudo bem que a desigualdade social é um problema que tem que ser combatido, mas se a gente pegar o histórico da pobreza, né, de como as pessoas viviam há anos atrás, aí a gente trazer para o paralelo de hoje em dia, as pessoas mais pobres têm muito mais condições hoje do que no passado, tá? Então, o mundo como um todo está melhorando para todas as pessoas. Então, é importante você entender isso. Tem vários gráficos, várias estatísticas que comprovam isso, tá? Mas é óbvio que a desigualdade social ela tem aumentado. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E vocês entendendo agora, nesse vídeo, a verdade sobre o dinheiro, vocês vão entender como isso tudo funciona e como vocês podem hackear o jogo da forma mais inteligente possível. Outro dado aqui que é uma quebra de paradigma é que dos novos bilionários ali da lista inicial que eu trouxe, de 2021, 84% deles enriqueceram por esforço próprio. Então muita gente tende a julgar, né, falando, é rico porque é berço de ouro. Mas, cara, 84% dos novos bilionários enriqueceram por esforço próprio, sem ter aí uma condição financeira incrível dentro da sua família, tá? Então esse dado é muito importante, vocês podem observar que cada vez mais isso tem se otimizado. Se a gente pegar esse histórico lá desde 2001 até 2021, vocês podem ver nesse gráfico de pizza que o número de bilionários por esforço próprio está aumentando cada vez mais, tá? Isso aí é muito interessante e mostra que é possível para a maioria das pessoas, tá? Mas é óbvio que é muito complicado, exige muito esforço, dedicação, mas o insight aqui geral é que a maioria das pessoas mais ricas, elas não conquistaram essa riqueza por meio de herança, e sim por esforço próprio. Aqui, quando a gente vê do outro gráfico da Forbes, falando aqui sobre as rotas da riqueza, a gente pode ver que a maior parte, esse insight é importante, como que as pessoas que chegaram nesse patamar incrível conquistaram esse patrimônio top. E a maior parte delas foi por meio de valorização de ações, a maior parte. Então aqui a gente pode observar que você só vai conseguir ter resultados expressivos nos investimentos, não estou dizendo bilhão, tá? Mas ali de milionário, atingir o primeiro milhão seu pelo menos, você só vai conseguir de duas formas. A gente pode ver por esse gráfico que diz isso muito claramente. Por meio de empreendimentos, então você vai ter que empreender e construir o seu negócio próprio, ou você vai ter que ter investimentos diversificados. Então só tem essas duas formas para você chegar no bilhão ou no milhão. Então, e também qualquer área da sua vida para atingir o meio milhão, 600 mil, 500 mil, 600 mil, 700 mil, 800 mil, qualquer um desses valores, você só vai conseguir atingir dessas duas maneiras, valorizando as suas ações por meio da sua empresa ou por meio dos seus investimentos. Tá? São essas formas aí as mais conhecidas. Tem aqui uma que se destacou bastante também, que foi por meio de criptomoedas, mas é porque teve um boom, em 2021 teve um boom aí considerável
nessa classe de ativos. Mas é óbvio que uma carteira diversificada de investimentos também pode ter aí criptomoedas. Então, só nesse gráfico a gente já vê que é empreendendo e investindo numa carteira diversificada em ações, fundos imobiliários e por aí vai, que você vai conseguir atingir uma rota para a riqueza. Não é bilhão, não é nada disso. A rota para a riqueza, você precisa atingir ou esses dois itens ou somente um deles. Nas crises, o pobre fica mais rico. O pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico, né? E muita gente se questiona isso, e tá super válido esse questionamento, tá, pessoal? E é aqui que a gente vai entender agora o porquê disso. O porquê o pobre fica mais pobre e porquê o rico fica mais rico. E os insights que eu vou trazer aqui valem para qualquer pessoa. Se você hoje ganha R$1.000 e não tem nada investido, vai valer essas ideias aqui, mesmo para a mesma pessoa, vai valer para você e para a pessoa também que tem, por exemplo, 1 milhão de patrimônio. Vai valer, os insights vão valer para esses dois perfis de pessoa. Vocês vão entender agora o porquê, tá? Então, entendam a verdade agora sobre o dinheiro nu e crua, tá? E muitos de vocês talvez não tenham refletido. Mas vamos lá. Por que os ricos, por que os pobres ficam mais pobres e os ricos ficam mais ricos? O primeiro conceito e o principal deles é que os ricos, eles são espertos, eles costumam aproveitar oportunidades e eles estão praticamente sempre prontos para essas oportunidades. Então aqui o primeiro item, o rico, ele tem dinheiro, tem caixa disponível. E isso aí você vai me dizer, tá, Fialho, mas isso não vale para, por exemplo, uma pessoa pobre, você falou que englobava todo mundo. É claro que vale também, pessoal. Existe um conceito que é reserva de oportunidade, reserva de emergência. Reserva de emergência é aquele dinheiro que você vai deixar guardado para eventuais problemas que surjam. Então você foi demitido, o cano da sua casa estourou, beleza, você vai usar a reserva de emergência, que é um dinheiro que você deixou no investimento seguro com liquidez diária. Você pode sacar a qualquer momento. E geralmente a galera fala ali 6 meses do que você precisa para sobreviver. Então, supondo que você precisa para manter todos os seus custos por mês, R$3.000. Beleza, então é só pegar 3.000 e multiplicar por 6. Então, a sua reserva de emergência tem que ser de R$18.000 aproximadamente, nesse exemplo. E a reserva de oportunidade é um dinheiro que você deixa também num lugar seguro, com liquidez diária, que você pode sacar a qualquer momento, mas esse dinheiro ele é para oportunidades. Então, surgiu a oportunidade de você comprar essa água a um preço baixo para poder revender com lucro. Beleza. Você vai tirar esse dinheiro da onde? Da reserva de oportunidade. Ah, surgiu aqui um bom investimento em ações, tá uma baita oportunidade, eu entendo do assunto. Beleza. Retira da sua reserva de oportunidade e compra essas ações a baixo custo. É basicamente a mesma coisa que esses super ricos fazem. Eles têm o dinheiro em caixa, é óbvio que em uma maior quantidade, a gente não tem como comparar isso, obviamente, mas eles deixam também uma reserva de oportunidade ali em caixa, com liquidez imediata, para surgindo oportunidades tipo essa, por exemplo, que os fundos imobiliários estavam valendo mixaria. Inclusive, se a gente, por exemplo, tinham alguns fundos imobiliários que se a gente quebrasse todos os shoppings e só ficasse com o terreno, já estava valendo a pena. Então a gente estava considerando uma situação caótica, que simplesmente o shopping ia ser demolido. E mesmo assim, aquele valor que a gente estava pagando para comprar aqueles fundos imobiliários, naquele momento, estavam num bom preço. Então repare que era uma baita oportunidade. Quem tinha caixa aproveitou. Então as pessoas ricas, que tinham R$500.000, R$600.000, 1 milhão, por exemplo, e tinham um caixa robusto, cara, foi um momento incrível para conseguirem comprar ótimas ações e ótimos fundos imobiliários a preços extremamente baixos. E depois de um tempo ganharam tiveram uma ótima rentabilidade. Tá? E o que impede você, por exemplo, de ter R$500 na sua reserva de oportunidade e você aproveitar um momento desse também? É óbvio que quem tem mais bala na agulha tem mais chance de fazer essa virada, tem mais chance de crescer exponencialmente rápido o seu patrimônio. Mas as ideias elas se aplicam tranquilamente para quem está começando agora no mundo dos investimentos. Então entenda que os ricos fazem isso. Eles têm dinheiro em caixa, têm dinheiro disponível para aproveitar eventuais oportunidades. Então é interessante você adotar essa linha de raciocínio também, óbvio, adequando a sua realidade para você ter essa reserva de oportunidade para eventualidades que venham a surgir. Outra coisa que esses milionários e esses bilionários têm são mais habilidades práticas. Isso aqui você pode desenvolver o quanto antes. Então, como eles estão direto no campo de batalha, aqui eu botei até uma bicicleta, que para você aprender a andar de bicicleta, o que você tem que fazer? Você vai cair. É fato, vai cair, vai machucar, vai lesionar, vai ter um arranhão. E a mesma coisa aqui, pessoal. Essas pessoas que atingiram resultados expressivos, obviamente de uma forma justa, né, montando o seu negócio, investindo, eles ralaram muito o joelho. Então, por isso, eles têm mais habilidades desenvolvidas para poder aproveitar esses momentos de caos para conseguir virar o jogo, para conseguir otimizar, para conseguir ganhar mais dinheiro. E é exatamente o que você tem que fazer agora. Você tem que desenvolver mais habilidades. Então, começa
devagar com pouco mesmo, não precisa começar com muito. Então começa os investimentos agora, começa o empreendimento, começa um negócio próprio, comprando, por exemplo, uma garrafa de água a R$4 e vendendo a 8. Você tem que desenvolver habilidades práticas. Quanto mais habilidades você desenvolver, mais preparado para qualquer adversidade que vai surgir na sua frente, você vai estar. Isso aí vale também para situações de não crise. Você também vai estar mais preparado para poder aproveitar eventuais oportunidades que vão surgir, tá? Então, habilidades práticas é fundamental você desenvolver. E lembrem-se que habilidades práticas você não vai desenvolver somente estudando. Você vai precisar estudar, vai precisar colocar em prática. Mais importante do que estudar é colocar em prática, tá? Então é fundamental você entender esses conceitos e os ricos, né, os milionários e bilionários executam isso com maestria. Estão sempre no campo de batalha, aprendendo, errando e evoluindo. Outra coisa que essas pessoas têm é mais habilidade emocional para lidar com os problemas, com as intempéries, justamente porque eles já ralaram muito mais o joelho. Então aqui coloquei um gráfico da criança, mas eles já choraram muito, já levaram muita porrada, já sofreram golpes, já sofreram problemas dentro da sua empresa, né? Pessoas tentando passar a perna e nos investimentos isso se aplica também, né? Entendem muito mais as oscilações. Então, quanto uma pessoa que não entende muito de investimentos, começou agora no mercado, vê, por exemplo, uma crise de 2021, onde os preços das ações caíram 40%, 30% da noite para o dia, essa pessoa, por não ter habilidades emocionais para lidar com isso, ela vai pegar e vai se desfazer na hora daqueles ativos, né? Aceitando aquela perda gigantesca. Já uma pessoa que desenvolveu habilidades emocionais vai entender que aquele momento é um momento que faz parte de um ciclo de mercado e que vai aproveitar para comprar mais ações, mais fundos imobiliários, por exemplo, a preços mais interessantes. Obviamente, se aquela empresa, se aquele fundo imobiliário não perdeu os seus fundamentos. Porque, por exemplo, não faz sentido você manter com uma lojas americanas, porque a situação dela foi que perdeu totalmente os seus fundamentos. Mas agora, por exemplo, na crise de 2021, várias ações tiveram uma queda gigantesca quando os fundamentos dela permaneceram exatamente os mesmos. E às vezes até os fundamentos melhoraram. Então a empresa começou a ter mais lucro. Então qual é o sentido de, agora que está com baita de um descontão, eu não comprar essas ações, sendo que ela está gerando mais lucro, por exemplo? Não faz sentido. É a mesma coisa que, por exemplo, eu pegar esse AirPod, que ele custa hoje, por exemplo, acho que uns R$1.500. Beleza, custa R$1.500. Daqui a um mês, ele vai estar custando R$400, porque a empresa está fazendo um mega saldão, por exemplo, ou que ela teve um problema, ela quer vender logo isso aqui. Cara, é óbvio que eu vou comprar, porque é uma baita de uma oportunidade. E por que as pessoas não enxergam? E não mudou os fundamentos, contando que é o mesmo AirPod. Ele não ficou pior, ele não teve um problema de fábrica, nada. É exatamente o mesmo AirPod que custava R$1.500, está agora custando R$400. Você vai entender que é uma baita de uma oportunidade. Tá? A mesma coisa vale para ações. Se ela simplesmente perdeu o valor dela por causa de uma crise que está rolando, e os lucros até aumentaram, que foi exatamente o que aconteceu na crise, cara, tu entende que essas pessoas ricas, elas fizeram exatamente isso. Elas enxergaram todas essas oportunidades, né? E foram lá e aproveitaram para comprar a baixo custo. Tá? Então é importante você entender esse conceito dentro da sua vida. Mas é óbvio que você vai ter que desenvolver ele, porque não é fácil. Tá? Lá na crise, por exemplo, eu que já era um cara que entendia mais do assunto, eu tava ficando nervoso, cara. Era complicado. No momento de crise, você não consegue enxergar muita coisa boa que vai acontecer, que vai melhorar tudo tranquilamente. A gente tende a ver o pior e acha que o pior vai permanecer por mais tempo. Tá? Então, até para quem entende do assunto, é difícil você se manter frio. Então, é importante você entender isso também. Não se pressione, porque não queira ter uma habilidade emocional gigantesca da noite pro dia. Você vai desenvolver isso com o tempo, tá? Mas é importante você entender o conceito. Se os milionários e bilionários, eles se protegem da inflação. Por quê? Porque a partir do momento que eles investem em ações, por exemplo, as ações são, por exemplo, uma empresa que vende água. O que acontece se aumentar a inflação do país naquele período? Eles vão ter que fazer o quê? Subir, repassar o valor desse produto. Então, se o produto custava R$5, e a inflação aumentou não sei quanto, ele vai ter que aumentar para R$5,50. Então repara que o lucro dessa empresa, de quem investiu nessa ação, vai permanecer igual, não vai cair. Então investir em ações, por exemplo, na Bolsa de Valores, é uma forma de você se proteger também indiretamente da inflação. E quando os ricos compram essas ações, eles naturalmente estão se protegendo da inflação. Exemplo, esse AirPod, se o custo para fabricar ele era R$200 e o preço dele era R$1.500 e aumentou agora o preço de custo dele para R$300, esses R$100 a Apple vai repassar para o valor do final do produto. Então, ao invés de 1.500, vai custar 1.600, entende? Então, quem tinha ações da Apple, naturalmente protegeu, entre aspas, o seu dinheiro da inflação.
tá? E a mesma coisa vale se você tem o seu próprio negócio. Se você é um empresário, você vai repassar o valor da inflação para o seu produto. Então, esse é um dos grandes fatores do porquê os ricos ficam cada vez mais ricos, porque eles entendem isso. Eles usam a inflação ao seu favor. Os seus investimentos protegem naturalmente ele da inflação. Seus negócios protegem ele naturalmente da inflação. E a pessoa mais pobre, ela não tem essa mentalidade de investir e tudo mais, ela simplesmente é a mais atingida. Por quê? Porque ela vai ter que, de uma forma ou outra, continuar comprando a sua água. Então, se o preço aumentar, ela vai ter que continuar comprando. Então, por isso que é importantíssimo você entender a verdade nua e crua do dinheiro. Não adianta querer culpar alguém, pessoal. É assim que o jogo funciona. Então, é importante você entender que essas medidas de curto prazo, que muitas vezes o governo adota para ajudar os mais pobres, entre aspas, na realidade eles estão ajudando os mais ricos. Porque o mais pobre, ele precisa desenvolver essa mentalidade desse vídeo que eu estou trazendo para vocês aqui. Por isso que é importante compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você acha que vão ser ajudadas com o assunto que a gente está trazendo aqui. Porque enquanto eles não entenderem isso, pessoal, o que acontece? Quando dá dinheiro para uma pessoa mais pobre, essa pessoa mais pobre, ela simplesmente vai receber esse dinheiro e vai gastar ele. E o dinheiro vai voltar para onde? Vai voltar para os milionários, para os empresários que têm ações, que têm os seus negócios, que estão vendendo produtos para essas pessoas. Não só a mais pobre, mas também vende para as mais ricas. Então é importante você entender que o dinheiro que é distribuído para a população, sem ensinar para eles de fato como usar esse dinheiro da forma certa, e investir o seu dinheiro, e criar negócios, resolver problemas, cara, o dinheiro naturalmente vai voltar para a mão dessas pessoas mais ricas. Então por isso que cada vez mais a desigualdade tem aumentado. Aqui está a cereja do bolo para vocês entenderem a verdade nua e crua sobre o dinheiro. Tá? E vocês entendendo isso, vocês vão perceber, cara, beleza, então eu quero proteger meu dinheiro, eu preciso começar a investir ele numa carteira diversificada, que naturalmente eu vou estar protegendo meu dinheiro da inflação e vou estar enriquecendo no longo prazo. Talvez seja interessante eu começar a comprar água e revender para justamente começar a construir o meu negócio, que no futuro eu vou poder repassar o preço dessa inflação, né? Então, é uma forma inteligente de você pensar desde já, pessoal. Daí você vai pensar, empresário malvado, então ele podia não repassar o preço. Pessoal, não existe isso, porque se ele não repassar o preço, a folha de salário dele vai continuar ali. Ele não vai poder crescer o negócio dele. Por consequência, ele vai produzir menos águas. Isso aí vai afetar também a população de uma forma ou outra, tá? Então, é importante a gente entender isso. Para estar do lado da moeda que de fato entende o sistema e passa a conseguir multiplicar o seu patrimônio entendendo ele. Os milionários e bilionários possuem mais de uma fonte de renda. Então o insight aqui é o quê? Cara, se você só tem seu salário hoje, será que não é interessante você pensar em desenvolver outras formas de ganhar dinheiro? Né? Ter uma nova renda extra? Entende? De repente ter o rendimento vindo do seu aluguel de um imóvel que você comprou e tá alugando, de um kitnet que você fez isso, de um site que você tem lá e ganha dinheiro com esse site. Inclusive, a gente fez vários vídeos com 5 ideias de negócio para você começar a ter renda extra na internet. Vou colocar aqui em cima nos cards para você dar uma olhadinha e estudar depois desse vídeo. Mas é fundamental você entender isso, pessoal. Todos esses milionários, bilionários, pessoas ricas que atingiram uma prosperidade muito top, eles possuem mais de uma fonte de renda. Tá? Então é interessantíssimo você pensar nesse item. Outra questão que eles também têm é que eles possuem uma carteira de investimentos diversificada. Então, por exemplo, ele não tem somente ações, ele não tem somente fundos imobiliários, ele não tem somente uma reserva de oportunidade, né, uma reserva de emergência em renda fixa. Não, ele tem uma carteira distribuída e ele sempre mantém essa carteira equilibrada. Então, repara aqui, vamos supor que ele tem aqui 25% em renda fixa, 20% em fundos imobiliários, 25% aqui em ações americanas, 20% em ações brasileiras, 10% em criptomoedas. Tá? Supondo que no outro mês eu tive uma valorização gigantesca das criptomoedas. Então passou a ter 20% aqui dentro da minha fatia. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou alocar naquele mês seguinte que eu vou fazer uma nova alocação de capital, eu não vou botar em criptomoedas. Eu vou botar nos outros investimentos para justamente tentar equilibrar de novo e voltar no percentual que eu tinha aqui montado desde o começo. Então, por exemplo, mais fácil ainda. Supondo que eu tenha 50% em renda fixa e 50% em ações. Supondo que no mês seguinte eu tive uma valorização das ações que ela passou a ser 70% da minha carteira e eu fiquei com 30% de renda fixa. O que eu vou fazer no próximo aporte, pessoal? Eu vou colocar somente em renda fixa para justamente tentar voltar aquele percentual de 50-50. Entenderam? E os bilionários, eles fazem isso. Eles têm uma baita carteira de investimentos diversificada que qualquer coisa que acontecer
de um ciclo econômico desfavorável para imóveis, por exemplo, o que eles vão fazer? Nesse momento, eles vão aproveitar para comprar imóveis a baixo custo, para justamente fazer um reequilíbrio da carteira deles de investimento. É exatamente isso que eles fazem. Até mostrei para vocês ali no gráfico mais acima lá, de como que esses bilionários conseguiram crescer muito o seu patrimônio. Outra coisa, pessoal, que eles fazem é que eles conseguem aproveitar os benefícios contábeis das suas empresas, dos seus investimentos, com muito mais inteligência. Então, por entender como é que funciona a isenção de imposto de renda na pessoa física, na pessoa jurídica, ou como reduzir ao máximo as tributações, eles usam isso de forma inteligente. E no longo prazo isso aí faz uma diferença colossal, tá? Então aqui eu já diria que é um patamar um pouco mais difícil, porque você vai ter que entender mais sobre contabilidade, mas é um passo importante para vocês refletirem e, obviamente, quando vocês executarem os anteriores que eu falei aqui, pode ser interessante você contratar um contador para ver aqui o que você pode fazer aí dentro da sua realidade para conseguir aí benefícios contábeis com mais inteligência. Outra coisa que eles fazem, pessoal, é que eles possuem muito networking. E esse networking ajuda eles a duas coisas: antecipar problemas e solucionar problemas. Então, supondo que eu tive um problema na minha empresa que eu não estou conseguindo mais capinha dessa de gel. Se eu tenho um networking top, esse pessoal vai me passar o caminho do que eu tenho que fazer para conseguir novos fornecedores, para conseguir resolver o meu problema, tá? E da mesma forma, quando vai acontecer algo, se você tendo um network muito top, eles vão te avisar antes. Você vai conseguir identificar os sinais muito mais rápido do que alguém que não entende de investimentos, que não tem uma rede de networking muito top. Tá? Então é importantíssimo isso aqui, mas é óbvio que você pode começar no seu dia a dia, pessoal. Então, você começando a empreender, você vai conhecer um contador bacana, você vai conhecer a empresa do lado, o dono da empresa do lado, você vai começar a trocar figurinha e por aí vai. Você vai construindo a sua rede de networking. Às vezes, por exemplo, na sua faculdade, supondo que você seja estudante, cara, você vai conhecer pessoas que depois da faculdade, um vai abrir um negócio, o outro vai virar funcionário público, e essa sua rede de networking, você pode permanecer com ela ativa e eventualmente ela pode te ajudar ao longo da sua trajetória. Então, networking, pessoal, é algo que vale muito, muito dinheiro nos dias de hoje, e esses bilionários e milionários têm redes muito fortes de networking. Então, entenda esse conceito e desde já comece a criar relações fortes dentro das suas áreas. Por isso que é importante você participar de eventos presenciais para conhecer pessoas. De repente, quando você tiver mais potencial financeiro, né, mais resultado, você investir em grupos de networking para conhecer pessoas que estão com aquele alinhamento, com aquela energia que você está buscando para empreender. Tá? Então é interessantíssimo você repensar nesse sentido. Outra coisa, pessoal, é que os ricos, eles buscam sempre resolver problemas. Eles estão buscando sempre solucionar algo que atrapalha a vida das pessoas no dia a dia para justamente entregar valor. E é dessa forma que eles ganham muito dinheiro. Então tente adaptar para o seu dia a dia problemas que você identifica na sua região, por exemplo, e busque entregar uma solução para esse problema. Que a partir do momento que você entregar uma solução para esse problema, você vai receber muito dinheiro em troca disso, porque você vai estar entregando valor para as pessoas. E aí a gente volta no conceito inicial que eu trouxe aqui nesse vídeo. Ricos resolvem problemas e entregam muito valor. E em troca dessa entrega gigantesca de valor deles, eles recebem muito dinheiro, tá? E isso aí pode ver na sua região, por exemplo, supondo que não exista uma padaria. Cara, pode ser interessante você criar uma padaria. Você vai entregar valor dessa forma para a sua região que não tinha uma padaria antes. Então você vai estar resolvendo um problema. Então aqui eu trouxe um exemplo para você adaptar para a sua realidade. Supondo que não tem uma lavanderia lá, pode ser interessante. Supondo que não exista Uber, beleza, é interessante, tá bom? Então pensem sempre nisso, na solução de problemas e em entregar valor para as pessoas que em troca vocês vão receber dinheiro por isso. E aqui, para fechar com chave de ouro, é que é necessário você entender o poder do tempo. Então hoje, por causa das redes sociais, que a gente simplesmente vai passando a tela, a gente está acostumado ao imediatismo, a querer as coisas da noite para o dia. E a gente está se desconectando cada vez mais de entender que as grandes coisas, as grandes evoluções pessoais, desenvolvimento pessoal, mentalidade e no dinheiro, vem com o tempo. A gente não consegue da noite para o dia isso. A gente tem que colher muito aprendizado ao longo da vida para, de fato, ter o retorno dentro dessas áreas. Então, entenda o poder do tempo. E aqui eu trouxe um exemplo muito bacana do Warren Buffett, que maior parte da riqueza dele, como vocês podem ver nesse gráfico, foi conquistada após os 66 anos de idade. Hoje ele deve estar com um patrimônio ali de 108 bilhões de dólares, se eu não me engano. E repara, é praticamente o dobro disso ele conquistou
após os 66 anos de idade, cara. Se a gente pegar ali os 50 anos de idade, quase 90% da riqueza dele, até mais que isso, foi conquistada após os 56 anos de idade. Tá? E ele sempre permaneceu o quê? Empreendendo e investindo, pensando no longo prazo. E é exatamente você entendendo isso, a questão do tempo, você vai ser menos ansioso, entendendo isso, que os resultados não vêm da noite para o dia, tá? E que demora tempo, leva tempo para as coisas acontecerem. E segundo, que você vai ter mais paciência e vai entender como o jogo funciona. E aqui eu trouxe um dado que vai corroborar muito com isso. Né, que a gente vê hoje pessoal no marketing digital tendo resultados incríveis da noite pro dia, com 20 anos sendo ultra milionário, e a gente começa a se julgar, né? Caramba, eu com 35 aqui, 40 anos, 45, tô quebrado aqui, ferrado, e o moleque ali novinho, arrebentando. Mas pessoal, ó, a idade média dos bilionários é de 65 anos, conforme o último ranking da Forbes das pessoas mais ricas do mundo. Então aqui você já vê que leva tempo para você conquistar patrimônios tops. É óbvio que existem exceções, mas como o próprio nome diz, é uma exceção. E agora, pessoal, quero que vocês de coração comentem algo aqui embaixo se você chegou nesse momento do vídeo. Bota cheguei, porque eu quero saber quem realmente assistiu o vídeo como um todo, que eu sei que é a minoria das pessoas. E segundo, se inscreve aqui no canal, porque somente assim o YouTube vai te avisar os próximos vídeos que, assim como esse, vão agregar muito na sua vida, que a gente vai postar, obviamente, que vão agregar muito na sua vida, principalmente no ponto financeiro, tá? Espero de fato ter contribuído com a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. Tamo junto e vamos pra cima.